Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marco Silva e mais uma vez tenho a honra de estar à frente do microfone do portal Boca no Trombone para entrevistar uma personalidade, uma figura importante da cidade de Ponta Grossa. Nós vamos conversar com ela, que eu tenho conversado com outras pessoas e atribuíram a ela o título de Guerreira das Urnas. Ela que é deputada estadual e mais uma vez postulante ao cargo de prefeita municipal em Ponta Grossa. Seja bem-vindo ao BNT, deputada Flor Mabel Canto. Olá, Marcos. Olá a todos do Portal BNT. Que alegria estar aqui com vocês novamente para a gente bater um papo, falar um pouquinho aí sobre a campanha. Bom, a primeira pergunta, direto e reto, é sobre a sua caminhada. Acho que ao contrário das suas outras campanhas, esta, em especial, um pouco mais difícil para Mabel, como pessoa. Primeiro teve o episódio da sua colaboradora que, enfim, se envolveu numa situação, infelizmente, uma situação muito triste. Depois o episódio envolvendo a vice, a Sandra, que inclusive nós aproveitamos aqui para dizer que ela está bem, está se recuperando. Mas como tudo isso mexeu com a Mabel, que inclusive no último dia suspendeu as atividades. Como é que foi isso tudo? Marcos, é muito difícil já você fazer uma campanha eleitoral, principalmente quando você, por exemplo, não tem nenhuma máquina pública. Eu não tinha máquina do município, nem do estado, nem do governo federal. Então foi uma campanha guerreira, de fato. Eu tinha o menor tempo de televisão no horário eleitoral gratuito. Então, por exemplo, chegar ao segundo turno e ainda em primeiro lugar é realmente uma grande vitória já nesse sentido. E infelizmente a gente teve todos esses episódios aí durante a campanha. Primeiro o falecimento da nossa colaboradora que foi assassinada, né? Aquilo foi muito triste, trágico para toda a nossa equipe, né? Você perdeu uma pessoa que estava ajudando tanto, trabalhando tanto, não é fácil. E agora nesse finalzinho, esse episódio que aconteceu com a Sandra, né, que nos deixou assim realmente abalados, uma coisa que você nunca espera que aconteça. Até porque na sexta-feira, quando aconteceu o episódio, pela manhã, eu e a Sandra estávamos rodando pelos bairros. A Sandra estava descendo de casa em casa, cumprimentando pessoa por pessoa, muito feliz, alegre. Aliás, a Sandra foi assim durante toda essa campanha, muito ativa, trabalhadora, conversava com todo mundo, em todos os nichos, né? Ela realmente não é uma qualquer vice, é uma vice que realmente está ali para trabalhar e para fazer a diferença. Ela que fez, por exemplo, coordenou o nosso plano de governo antes mesmo da campanha, conversou com os técnicos de cada área. E aí a gente tem esse episódio dela, né? Ficamos assim muito tristes e tal, e na expectativa da melhora da Sandra, porque daí a partir daquele momento, Marcos, o que importava era a Sandra. E aí, nosso último dia de campanha, que era o sábado, véspera da eleição, você sabe o quão é importante este dia, né? Um dia que você caminha muito, que você roda a cidade, né? Que você conversa com pessoas que até estão indecisas no voto. É um dia chave para uma campanha eleitoral. Mas assim, não tinha como fazer campanha com a Sandra no hospital, coração doendo, né? Aquela expectativa, meu Deus, o que que vai acontecer? Então a gente suspendeu tudo. A Sandra daí foi transferida. Aí nesse meio tempo teve um bochicho, né? Até sobre a transferência da Sandra, assim, uma maldade que fizeram com ela. Mas a boa notícia, né, é que a Sandra está em plena recuperação. Ontem até eu recebi uma videochamada da Sandra, foi emocionante, Marcos, assim, porque, né, você poder rever a pessoa que está ali com você, tua amiga, te ajudando, se restabelecendo. E quero te dar uma informação agora de primeira. A Sandra já está no quarto, já saiu da UTI, já começou a receber visitas, né? A família já está lá, os amigos mais próximos já estão liberados para visitar a Sandra. E olha, isso é a maior vitória que a gente tem nesse momento, é de ver a Sandra se restabelecendo e não ter a menor dúvida de que logo, logo ela estará aí, até porque até os próprios médicos, né, estão aí espantados com a recuperação rápida da Sandra.
E eu tenho certeza, né, que um dia ela vai estar aqui, vamos, Mabel, para a campanha, vamos terminar esse segundo turno super animados. Legal. Inclusive, nós vamos fazer então este esclarecimento, já que você tocou no assunto, eu acho importante, porque para você que acompanha o portal BNT, você sabe que nós trabalhamos com fatos reais, e quando tem que bater, a gente bate, e quando tem que esclarecer, a gente esclarece. Há uma informação equivocada de que a candidata a vice Sandra Queiroz teria sido privilegiada no transporte entre a cidade de Ponta Grossa e Curitiba, de que ela foi transferida de helicóptero porque ela é a Sandra. Quer esclarecer? Pois é, a informação que circulou, muito triste, é de que o transporte da Sandra foi privilegiado, em detrimento do transporte de uma De criança uma de um criança. ano lá de Telêmaco Borba, e que não tinha uma coisa nada a ver com a outra, né? Inclusive, nós fomos buscar essas informações oficiais, Marcos, né? Há uma nota do SAMU, inclusive, já sobre isso. A criança de Telêmaco Borba precisava ir para o hospital em Campo Largo. Naquele momento em que eles fizeram a chamada, né, pedindo o helicóptero, a serra ali do Purunã Não permitia o voo. não permitiu o voo. É uma decisão isso do SAMU, ninguém interferiu em absolutamente nada. Foi pela manhã, 7h40 da manhã isso. Após isso, após a negativa, essa criança foi mandada uma ambulância, essa criança foi via terrestre para Campo Largo e deu tudo certo. Agora, nesse meio tempo também, entre inclusive o pedido da chamada da Sandra, houve um outro deslocamento de um paciente de reserva para Castro. Esse atendimento, esse transporte aéreo foi feito, e aí somente após isso, Quase né, meio-dia já. quase a Sandra chegou em Curitiba, era mais de 1h da tarde. Aí que aconteceu o transporte da Sandra. Então, assim, jamais isso ocorreu. Foi, infelizmente, uma maldade que fizeram. E eu acho que há uma maldade, porque nós estávamos falando da vida também da Sandra, de uma pessoa que é uma cidadã, né? A Sandra, poxa, estava ali numa situação emergencial também, ela precisava ser transferida para um hospital em Curitiba, né, para ter um diagnóstico melhor, para ter complementações, né? Esse transporte foi necessário, ela precisava ir para lá. Então, poxa, é uma tristeza que a gente vê isso, até tentar usar politicamente esse fato, e a gente tem que lamentar algo assim. Bom, esse já fica o esclarecimento, não se tratava então de uma informação verdadeira. Ao longo do próprio sábado, o portal Boca no Trombone já trouxe essa informação, ajudou a esclarecer e a gente repudia, inclusive, qualquer tipo de situação dessa natureza. Pois bem, vamos falar então agora sobre o que vem pela frente. Mabel, mais uma vez, Mabel versus Elizabeth. Dois grupos políticos completamente diferentes. Eu vou construir a pergunta de uma forma diferente. O que você vai fazer para, desta vez, construir algo diferente no resultado? Marcos, eu vou, na verdade, continuar sendo verdadeira, fazendo propostas que sejam reais para a população. Não vou mentir para ganhar eleição nenhuma. Aquilo que eu já me comprometi no primeiro turno, eu vou continuar comprometida no segundo turno. Agora, nós queremos é falar mais com os outros eleitores dos candidatos, né, que não chegaram ao segundo turno. Que eles vejam as nossas propostas, explicar as nossas propostas para eles, né? Que eles vejam o que nós queremos ver para a nossa cidade, como planejamento de futuro e do que a gente precisa fazer agora no presente para arrumar certas áreas e situações que hoje entendemos que está errado aqui na cidade, como por exemplo a área da saúde, que infelizmente nos últimos anos foi deixada de lado por esse grupo, não foi priorizada. Quem sofre é a população. Vocês mesmo aqui, as notícias mostram a realidade do povo aí nas unidades de saúde, nas UPAs, o quanto as pessoas estão sofrendo, mas também a gente mostrar o quanto a cidade pode crescer com uma gestão da Mabel, da Sandra, dessas duas mulheres que querem o melhor para a nossa cidade, porque aqui vivemos, aqui temos nossa família e queremos, né, um futuro melhor para as próximas gerações. Então, queremos mostrar isso para as pessoas de uma forma muito clara, objetiva, que é o nosso comprometimento que nós temos desde o início dessa campanha. Bom, eu vou pedir para você já ir se preparando e eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu quero que você responda uma pergunta que, mas isso vai ser na sequência. Tá bom. Eu só vou pedindo para você se preparar.
Ó, nós vamos finalizar com você olhando nos olhos e respondendo uma pessoa que falou para mim assim que ela gosta até da Mabel, mas ela não quer o governo Joselito de novo. Esse é para Tá você bom. depois. Mas por hora, eu vou fazer uma pergunta mais fácil, que é sobre as pesquisas eleitorais. Muitas foram apresentadas, algumas delas, inclusive, com todos os candidatos à frente, só faltava o Magno à frente. Mas uma última pesquisa foi impugnada na sequência, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o sentimento da Mabel. Normalmente eu foco na pessoa, que eu acho que é o mais importante, porque eu quero saber como é que tá você por dentro. Porque você viu o algoz do seu pai ficar pelo caminho. Marcos, eu tô levando com muita tranquilidade toda essa situação. Pesquisas têm de tudo quanto é tipo, né? Eu confesso a te dizer que acho que nós deveríamos começar a repensar esse sistema de pesquisas durante as eleições. Porque no final, uma apresenta uma coisa, outras, algumas batem com resultados. Pesquisa também é uma coisa assim, uma demonstração do momento. Numa eleição, em 2, 3 dias, você pode virar, né? Isso, não estou falando dessa eleição, mas estou falando de outras que já aconteceram. Tudo muda em 20, em 48, 24 horas. Então a gente tem que prestar muito atenção, eu acho que é na tendência que as pesquisas se apresentam. E claro, a gente sabe que tem umas pesquisas por aí que são bem tendenciosas no final das contas. Nós, por exemplo, temos levantamentos internos, né, que nós acompanhamos, que não são divulgados, que nós vamos vendo o crescimento ou quem está caindo, enfim. Nós víamos, né, que esse cenário estava se apresentando realmente, das duas mulheres chegarem ao segundo turno mais uma vez, não foi uma grande surpresa para nós, né? E agora é continuar trabalhando nesse sentido de crescimento, né? Nossa campanha, por exemplo, foi muito bem nos bairros, né, como já era esperado, e nós queremos agora aprofundar ainda mais o nosso segmento, mas lembrando para as pessoas que desde o início nós nos colocamos à disposição para a cidade toda. Claro que a gente tem os bairros que estão muito prejudicados em alguns setores, mas a gente trata da cidade como um todo no nosso plano de governo. Aqui no centro, em outras áreas. A gente quer fazer um governo que seja para todas as pessoas de Ponta Grossa, sem exceções. Porque hoje a gente tem grupos em Ponta Grossa que são privilegiados, que comandam a cidade, e toda uma grande maioria acaba penando por conta disso. E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que fazer o governo para o trabalhador, aquele, por exemplo, que pega o transporte coletivo, que hoje chega, tem que sair muito mais cedo de casa para chegar no trabalho, porque as linhas de ônibus foram diminuídas, ou porque o ônibus está muito velho e ele acaba quebrando no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, pensar nos servidores públicos, que merecem o nosso respeito, merecem a dedicação do governo com eles, porque, afinal de contas, são eles que precisam ser valorizados também, porque fazem o atendimento direto da população, na unidade de saúde, o professor dentro da escola, mas também dos nossos empresários de Ponta Grossa, que geram lucro, geram renda, geram empregos, né? Quem é que gera empregos em Ponta Grossa? São os nossos empresários. A prefeitura tem o papel de apoiar, de incentivar, né? De oferecer vantagens para que eles cresçam, né? Agora, eles geram os empregos, então a gente precisa trabalhar muito unido e apoiando os nossos empresários. Tem muita coisa a ser feita aqui em Ponta Grossa. Ao longo dessa campanha, era um diagnóstico que a gente já tinha anteriormente, mas ao longo dessa campanha a gente viu o quanto isso, infelizmente, está forte, tem muitas coisas a serem feitas em várias áreas. É claro que a gente fala muito da saúde, porque saúde para nós é prioridade, mas a gente tem muita coisa para fazer, Marcos. Mas nós estamos comprometidas, né, em fazer essa cidade que seja de todos, uma cidade com diálogo, que ouça todas as pessoas e que faça, de fato, um planejamento adequado para cada situação aqui da nossa cidade. Agradeço pela sua resposta esclarecedora, mas considero que a resposta para a minha pergunta foi a Do sua que, risada. do que Gente, agora vamos para mais uma pergunta. Nós estamos entrevistando Mabel Canto, ela que é deputada estadual, está pleiteando a Prefeitura de Ponta Grossa, já se apresentou preparada, segundo ela mesma, para esse desafio, mas agora eu vou fazer uma outra pergunta ainda sobre o cenário político. Eu perguntei mais cedo sobre o Marcelo e agora eu vou perguntar sobre a disputa em que existe, vamos falar de grupos diferentes, mas que se aproximam. Como
fazer uma pergunta Uhum. direta. Como vai ser a conversa, se ela vai existir, da Mabel com o Aliel e os representantes do grupo do Aliel? Marcos, nós queremos unir todos aqueles que quiserem o melhor para Ponta Grossa. Seja o candidato, seja o grupo que o apoiou, seja os eleitores desses candidatos, tanto do Aliel, do Magno, quanto do Marcelo Rangel. Até porque vejo que eles também querem mudança da atual gestão, né? Então, os eleitores que votaram nesses candidatos, eles querem uma mudança significativa em Ponta Grossa. Então, queremos conversar com quem quiser conversar com nós, né? Candidatos que foram a vereadores, os vereadores eleitos, queremos conversar também, né? Queremos ter esse alinhamento para que a gente possa chegar na prefeitura, fazer um bom governo, que, né, eu falei para você, um governo de diálogo com todos, né? Eu não sou uma pessoa ideológica, como você bem sabe. Eu não entro nessas brigas de direita e de esquerda. Eu me dou bem com todo mundo. Acho que tem coisas boas em ambos os lados. Eu quero ser uma prefeita que vai estar com as portas abertas para quem tiver que abrir, Marcos. Seja para a Liel, seja para o Rangel, seja para outros deputados. Sabe, se eu for a prefeita de Ponta Grossa, Marcos, eu tenho um compromisso, inclusive. O meu deputado estadual nomeado vai ser o Marcelo Rangel. Porque ele é o deputado escolhido por Ponta Grossa junto comigo. E se eu virar prefeita, ele vai ser o deputado, como vai ser o Sandrolex e como vai ser o Aliel. Quando você chega na prefeitura, você tem que deixar de lado as divergências políticas e pensar no bem-estar da população. Esses deputados, eles têm que trazer recursos para nós, têm que nos ajudar, têm que trabalhar em leis, em projetos de leis, tanto na Câmara quanto na Assembleia, que beneficiem a população, que beneficiem a cidade. E é assim que eu quero ser. Da mesma maneira que eu sou como parlamentar, Marcos, né, de ouvir a todos, de conversar com todos, de votar aquilo que eu acho importante, de me posicionar quando eu acho contrário, né? Isso faz parte da divergência política, da democracia. Agora, quando você é uma prefeita, por exemplo, você tem que receber todo mundo, você não pode fechar as portas porque por inimizade, você não pode fechar as portas porque um dia você brigou. A partir daquele momento, você tem que realmente receber todos aqueles que queiram ajudar a Ponta Grossa. Ok. Como eu estava explicando no começo, essa é uma entrevista de análise. Nós ainda vamos fazer aquelas entrevistas para os candidatos oficialmente, com tempo determinado e tudo mais. Então, por isso, eu quero aproveitar que você está aqui hoje. A próxima pergunta é a última. Mas eu preciso que você esclareça para as mamães, e eu encontrei muitas delas no caminho, sobre como é que está o projeto, o seu projeto, como que está a sua batalha jurídica para fazer com que as mães possam escolher o parto, a maneira do parto, a via do parto. Como é que tá isso? Bom, a gente acabou perdendo a lei ali em Curitiba, no Tribunal de Justiça, né? Mas nós estamos recorrendo ao STF. Claro que há prazos recursais, né? Há uma formalidade toda nesse recurso, porque é um recurso especial, mas nós já estamos recorrendo, Marcos, e eu tenho certeza que esse recurso chegando em Brasília no STF, nós vamos ter êxito, nós vamos ganhar esse direito novamente, até porque já há um precedente em relação a isso. São Paulo tem uma lei que também foi contestada, que também derrubaram no Tribunal de Justiça em São Paulo e que depois o STF restabeleceu esse direito. E nós vamos vencer, Marcos. Porque, olha, essa foi uma lei muito importante que nós fizemos. É uma lei em prol da mulher, é uma lei em prol das famílias. Essa semana mesmo eu recebi, né, notícias aí de mães que infelizmente agora estão sofrendo novamente. Isso me deixa assim dolorida, porque foi uma lei projetada para beneficiar essas mães, para beneficiar as crianças. Eu tenho andado agora aí pelos bairros com a campanha e todo lugar, Marcos, vem uma mãe com um bebê e me mostra, olha, nasceu devido à tua lei. Aquilo me emociona, me deixa feliz, que eu falo, puxa, foi um grande trabalho que nós fizemos em benefício delas. E eu vou lutar até o fim, com todos os recursos possíveis, para que a gente restabeleça esse direito para as nossas mães novamente. Ok. Agora sim, então, vamos à última pergunta. Mabel Canto, olhando nos olhos daqueles que nos acompanham aqui, olhando para o público seguidor e seguidora do Boca no Trombone, eu quero que você responda nas tuas palavras, do seu jeito, como vai ser um futuro governo da Mabel. Na verdade, vamos responder para aquela pessoa que perguntou, porque eu acho que a maneira como uma pessoa pergunta deve representar. Ela falou assim, então eu gosto muito da Mabel, acho ela bacana, mas eu não quero o Joselito de volta. A pergunta é clara e simples, quem vai governar em caso você vença?
Marcos, dizer para essa pessoa que, primeiro, ela precisa acompanhar o meu trabalho na Assembleia Legislativa para ela ver que o Joselito, ele nunca influenciou a Mabel na Assembleia Legislativa. Mabel tem suas opiniões, seus posicionamentos próprios, que inclusive muitas vezes divergem do próprio Joselito. O Joselito, para mim, primeiro é o meu pai, a pessoa que eu amo, é minha inspiração de vida como ser humano. Eu não conheço uma pessoa com um coração maior do que o meu pai, não conheço, né? Tá para nascer outra pessoa. O meu pai, ele foi um bom prefeito, foi um bom deputado, fez muitas coisas boas para Ponta Grossa. Talvez o principal obra que meu pai tenha feito foi o Hospital Regional de Ponta Grossa. Hoje salva vidas. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já precisou do Hospital Regional. Então isso foi trabalho do Joselito como político, né, que fez isso na sua vida pública. Agora, a Mabel, ela é mulher, mãe, esposa, advogada, radialista, deputada por 2 mandatos, tem vida própria, vai estar lá na prefeitura sendo uma prefeita de todos, que vai conversar com todos, né? E que vai ser uma líder, com toda certeza, como já sou lá na Assembleia Legislativa. Eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Agora, eu sempre vou ouvir as pessoas, Marcos. Seja o meu pai, seja a Sandra, seja a minha equipe, seja a pessoa na rua. Porque cada vez que um político, e aí nesse caso a prefeita, ouve, ela erra menos, ela acerta mais e quem ganha com isso é a população. Quem ganhou hoje foi você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone, porque viu, como se diz, na íntegra, sem filtro, Mabel Canto. Muito obrigado. Obrigada, Marquinhos, mais uma vez. Boa sorte aí para nós nesse segundo turno. Que Deus nos abençoe e que faça o melhor aí pela nossa cidade. Gente amiga, gente querida, eu convido você para acessar bntonline.com.br, o portal de notícias que mais cresce em toda a região dos Campos Gerais e que arrebentou a boca do balão no dia das eleições. Inclusive, eu quero registrar que nós batemos o maior número de acessos de toda a história do BNT no último domingo, dia 6 de outubro. E eu convido você para continuar fazendo parte dessa história. Grande abraço, até a próxima!